gente vai estar com a Marcela Tarran, que é Content Designer e Ops no Itaú Unibanco. Marcela, pode entrar, salva de palmas para ela. E mais uma pessoa incrível, que é a Nathalie Bispo, que é Content Designer no Mercado Livre. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre escrita, sobre conteúdo, que a gente sabe, né, que é parte integrante ali da construção de um produto digital, o quanto é importante, quanto isso direciona as decisões que as pessoas usuárias vão tomar, né, quais ações elas vão tomar, quais elas vão deixar de tomar no final das contas. Então, além de a gente garantir toda essa compreensão, toda essa clareza, tem muito mais coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, Marcela, queria perguntar para você, como é que você acredita que os designers de conteúdo eles podem contribuir para a acessibilidade digital e para a inclusão através da escrita, né? Trabalhando essa questão de ética e de responsabilidade? Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu vou me autodescrever. Sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo encaracolado loiro, estou usando uma camiseta listrada, agora não sei se é preto e branco ou azul escuro e branco, enfim. Uma saia preta, tênis preto, e usando um óculos de armação alaranjada. Eu acho que, primeiro de tudo, né, eu acho que o texto tem responsabilidade tamanha na ética, né? Se eu falar que a pessoa, todo designer, acho que tem esse papel, essa responsabilidade, mas o designer de conteúdo, ele é a pessoa que vai guiar, né, a pessoa ali dentro da experiência. Então, eu diria que a gente tem um grande poder nas mãos, né, para o bem e para o mal. Então, se a gente quiser manipular, uma palavra é capaz de manipular tudo, né? Uma vírgula, né, o poder de uma vírgula, né, muitas vezes que as pessoas não sabem usar, né, muito bem, uma vírgula posicionada errado gera outra interpretação na frase, né? Então, a gente tem ali muito esse poder nas mãos, e eu acho que o designer de conteúdo ele tem muito esse papel de enxergar momentos em que está preocupante, né? Muitas vezes, eu acredito que nem seja má fé, muitas vezes, né? Às vezes tem ali um texto escrito de uma maneira que você fala assim, aqui não está legal, né? Acho que a gente pode mudar, a gente pode deixar esse texto mais simples, né? Acho que a linguagem simples é um papel nosso também, de trazer ali menos texto técnico, mais nosso dia a dia, para que todas as pessoas entendam e puxar isso, né? E questionar, gente, será que mesmo que a gente precisa desse texto? A gente sabe que tem contextos ali, regras de negócios que são mais complexas, né? Será que a gente pode deixar esse texto mais dia a dia e trazer ali também um pouquinho uma defesa, né, do porquê? Essa palavra aqui é uma palavra mais técnica, né? Será que a gente pode trazer um sinônimo? E a gente ir posicionando dessa forma e trazendo isso para o time de negócio, para os nossos pares, né? Até para o time jurídico, muitas vezes, né? A gente estava falando lá atrás sobre isso, né? Os textos legais, né? Será que a gente pode, né? Será que a gente pode mudar, deixar esse texto que seja um texto que todo mundo entenda, né? Olhando num contexto, né? Eu acho que o Mercado Livre também tem essa questão, né? A gente fala com milhares, milhões de pessoas, né? Então a gente tem que olhar, né? Ter esse olhar amplo e deixar esse texto cada vez mais inclusivo e acessível a todos, né? Se quiser acrescentar, fica à vontade. Posso, claro. Boa tarde, gente. Muito prazer estar aqui. E é engraçado esse ponto que a Marcela falou, porque a escrita é um contrato, né? A gente, no dia a dia, a gente atua como advogadas. É basicamente isso. Eu fico pensando que as iniciativas mais cabulosas, né, mais difíceis que eu já participei, geralmente são as que menos têm texto. A gente passa muito tempo resolvendo problemas, muito pensando também na questão que o usuário ele acredita no que está escrito. A gente já fez pesquisa sobre isso, eu já participei de pesquisa sobre isso, inclusive. As pessoas não passam muito tempo pensando o que está escrito naquela experiência, né? Ela vai se guiar e ela não para pensar que, pô, será que isso é verdade mesmo? Se isso aqui está escrito na tela do Nubank, será que isso é verdade? Será que se eu clicar aqui eu vou ter R$5.000?
Então, é o nosso papel, e eu tomo isso como, já fazendo um gancho com o que a Jana começou também a falar, a gente tem essa responsabilidade, como advogados mesmo, a gente tem essa responsabilidade de entender o que todas as pessoas que estão envolvidas querem dizer com esse produto ou com essa iniciativa, e de falar, opa, peraí, né? É a nossa vez de discutir que isso aqui dá para melhorar. Mas, no geral, e depois a gente fala um pouco mais sobre isso, essas iniciativas, muitas vezes, quase não tem nada de texto, né? E eu fico muito feliz, particularmente, quando eu posso ser o mais breve possível, né? Porque ali eu tive certeza que o meu trabalho foi bem feito. Já que vocês citaram um pouco sobre regras de negócio, né, que acaba estando sempre muito envolvido com o nosso trabalho, vários designers passam pela situação de aquele pedido mais incisivo de mas não precisa estar tão fácil ali o botão de cancelar a conta dele, ou de tipo algo mais persuasivo, né? A gente falou de vieses cognitivos, de a gente pode usar isso bem ou tanto para o mal, no final das contas. Então, como vocês acreditam que os redatores de conteúdo podem contribuir para um desenvolvimento de políticas de privacidade e termos de serviço mais éticos, que sejam mais facilmente compreensíveis e não cair nessa questão da persuasão, de acabar enganando as pessoas? Eu acho que, primeiro, sim, a gente vive isso, essa questão a todo momento, né? Mas eu acho que esse texto aqui cabe melhor porque, sei lá, também não vamos ser ingênuos, né? Assim, a gente trabalha em empresas que enfim, querem gerar lucro e tem jornadas específicas, né, de aquisição, né, que precisa ter aquele contexto mais persuasivo e tudo mais. Eu acho que tem aí, né, o limite da coisa, né? Assim, eu acho que está aberto à discussão. Do nosso próprio julgamento, e do nosso, né? Do nosso julgamento, um pouco da nossa intuição, né? E do que a gente sabe que pode ser perigoso, né? Socialmente, né? Mas eu acho que a gente pode se apoiar muito, obviamente, né? Na expertise de content, né? Trazendo ali uma defesa do porquê, né? Esse caminho não seria o melhor caminho. E eu acho que pegar muito a pesquisa como um grande parceiro nosso, né? Então, assim, acho que, né, a gente vive a todo momento questões que, assim, se a gente tem o apoio de pesquisa, né, para a gente se posicionar, vamos fazer isso. Meio caminho andado, né? E adição a isso também tem uma questão muito importante do nosso dia a dia. Geralmente nós somos as guardiãs do manual. Então nós nos debruçamos muito sobre manuais. Eu lembro de uma vez, quando eu trabalhava no iFood, eu já me baseei em decisões baseadas até no Código Consumidor Brasileiro, para convencer pessoas, para conversar com pessoas irredutíveis, falando, é um último recurso, mas está lá, né? Então, eu vejo como algo de muito valor, não só conteudistas, como designers também, que lidam com a experiência, conhecer muito bem o que está escrito no manual, tanto da empresa, quanto, enfim, o conjunto de leis e tudo mais. Porque não que as leis sejam éticas, né? A gente tem muitas leis aí que não são, inclusive, mas a gente precisa ter esse conhecimento até para saber o que não fazer, né? Até para entender que se alguém vir com essa argumentação, a gente vai falar, não, peraí, né? O nosso conhecimento de pesquisa, a gente viu, porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que, em primeiro lugar, a gente está ali advogando para outras pessoas, né? Geralmente tem, na verdade, na prática deveria ser, tem quase nada da gente ali. O que deveria ter as pessoas participando dessa decisão com você. Então, algo muito importante é você conhecer esse sistema, conhecer o conjunto de normas da empresa, normas a nível, sei lá, estadual, enfim, que você possa usar como base para a sua argumentação. Perfeito. Acho que é o poder de uma boa documentação, inclusive, né? Também. Se você tiver uma boa documentação, aí puxando sardinha para Design Ops, né, gente? Vamos lá. Se você escreve boas diretrizes, tem um guia claro, né, e que tem ali exemplos, que facilite o dia a dia de quem está ali criando jornadas, é muito mais fácil. Faça só um treino, né? Leva para uma discussão, vozes da minha cabeça,
e leve para uma discussão, né, uma documentação, baseado no guia. E como último recurso também, porque a gente sabe que o dia a dia não é fácil, né? Eu até brinco, eu falo, gente, designer novo, quando chega, assim, quando a gente dá as boas-vindas, né, tem umas pessoas que chegam super empolgadas, elas acabam de fazer curso, falam, se eu usar todas essas ferramentas aqui, vamos fazer isso daqui, vamos fazer o processo inteiro. Eu falo, gente, não é todo dia que a gente vai construir uma Capela Sistina. A gente vai pintar a faixa de pedestre. Todo dia é isso, é faixa de pedestre. Às vezes vai acontecer de você poder fazer o processo inteiro, mas às vezes não. E aí eu falo, muitas vezes você só vai ter que fazer a pessoa repetir em voz alta o que ela está querendo fazer. Então, você não consegue ganhar a argumentação. Quem está lá em cima tem uma cabeça totalmente diferente da sua. E aí o seu papel vai ser fazer assim, é isso daqui mesmo que você quer fazer? Repete em voz alta. A pessoa fala, eu quero que o usuário compre e se endivide. É isso que ele vai fazer. Então, aí você fala, beleza, esse é o seu papel, às vezes, você vai ter que fazer isso. Tem coisa que não está no nosso controle também, não tá, né? Acho que não é glamuroso, não é nada glamuroso. Briga, né? Tem ali os pontos que a gente precisa batalhar e se posicionar, mas chega uma hora também que não tem muito o que fazer. Sim, não, total. E falando um pouco dessa união entre pesquisa, né, e a parte de conteúdo, a gente até citou um pouco ontem sobre a questão de dados sensíveis. Isso também tem muito a ver com a parte de conteúdo. Você que trabalha com instituição financeira, a gente estava falando, por exemplo, de inadimplência, né, de como que a gente traz todas essas informações de uma forma digerível ali para a pessoa, facilmente compreensível para ela o que está acontecendo, mas também cumprindo ali tudo que a área de legal está demandando da gente de expor essas informações. Então, como nesses produtos digitais que lidam com essas informações mais sensíveis, a gente pode trabalhar melhor essas comunicações de uma forma mais ética e unindo ali com pesquisa da melhor forma possível, o pessoal entender um pouco como que isso funciona no dia a dia. Eu posso falar, eu tenho contato com o mercado pago, né? Na verdade, eu trabalho na vertical do mercado pago. E, assim, a maior parte do tempo é a gente discutindo como o usuário pode saber que a gente está usando os dados dele, que tipo de dados, né? Então, sei lá, tem uma área nova e a gente vai, às vezes, vai dar a entender que a gente está usando um dado que o usuário talvez não lembra que ele deu, né? Então, a área de, sei lá, tem uma função que é o DDA, né, que a pessoa cadastra ali o CPF dela e ela pode ver todas as contas que ela tem por aí, todos os boletos que ela está devendo. Mas a pessoa não lembra em que momento da jornada que ela cadastrou o CPF. Né? Então, cabe a nós fazer esse questionamento. Poxa, por que a gente não avisa ali em qual momento que a pessoa cedeu esse dado? Por que a gente não avisa que a gente está usando o CPF dela para buscar esse dado e não qualquer outro, né, o endereço, qualquer outro dado que a gente não tenha. Então, nesse sentido, a gente busca trazer mais segurança para as pessoas, já que é inevitável, para saber as contas a gente precisa do CPF, não tem jeito, mas a gente tenta estressar o tempo todo, ou seja, buscar outras alternativas. Será mesmo que a gente precisa do CPF? Né? O nome já não é o suficiente, enfim. Mas, se não tiver alternativa, é o CPF que a gente está usando aqui, porque você concedeu lá em 1990, lá quando você se inscreveu. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que transparência, acho que é a palavra, a regra principal nesses casos, né? Principalmente em momentos que são mais delicados, né? Então, sei lá, um cliente em renegociação de dívida, né? Um cliente contratando um crédito pessoal, né? Então ele está endividado, ele precisa daquilo. Então eu acho que tornar essas minúcias de sei lá, juros, taxa de juros, prazo, tudo isso trazer, né, dar clareza a isso, né? Então aqueles textos, né, minúsculos, legais, que está ali no fim da tela, né? O que será que tem ali que é primordial para o cliente saber? Não, mas está ali, entendeu? Está ali, o cliente passou pela tela, ele que não viu. Ele não lê. Né? O pessoal fala, para que você se preocupa Exatamente. com isso? A pessoa nem vai ler o que você está escrevendo. Exatamente. É texto legal, tem que estar ali, né? Tem que cumprir tabela, mas não, né? Está ali porque realmente é muito importante e a gente precisa ter a noção do que seria fundamental trazer para o texto, talvez até para o título, né? Assim, uma mensagem que seja prioritária, né? Então,
E eu acho que, assim, eu acho que a linguagem simples é a chave de tudo, né? Então, assim, simplificar ainda mais nesses contextos mais complexos, né? Como passar essa informação sem banquês, né? Falando de banco, né? Como que transmitir essa informação da forma mais simples que qualquer pessoa, né, ali entenda do que a gente está falando, né? E o quanto essa linguagem simples é a chave e o maior desafio, né? O quanto simplificar é difícil, nossa. Sim. Trazendo um pouco a visão agora de inteligência artificial, falando um pouco de chatbots, esses assistentes de voz, que aí, nossa, a escrita e toda a parte de conteúdo é basicamente a estrutura inteira ali, né? Então, como que os designers de conteúdo podem ajudar a construir esses diálogos de uma forma também muito ética, que você comentou de dar essa clareza de onde estou puxando essas informações, de o que a gente está fazendo com esses dados, né? De você estar inserindo aqui nesse chat, mas a gente vai utilizar apenas para esse tipo de questão. Então, como que essa parte de chatbots, assistentes de voz, trabalham junto com essa parte de conteúdo? Eu, assim, diretamente nunca tive contato com chatbot, né? Essa área é mais instrucional, conversacional, mas eu já atuei fazendo o manual, né? Então, quais são as boas práticas que você tem que seguir? E uma delas é justamente a pesquisa. Então, tá próximo do grupo de pessoas que você vai atender, né? Então, quais são as necessidades? Fazer um perfil dessas pessoas mesmo, para entender quais tipos de dúvidas elas teriam, mas a níveis assim bem profundos mesmo, né? Então, se é uma pessoa que precisa de empréstimo, por que ela precisa? Às vezes morreu um companheiro, né? A mulher está sozinha com filho, então até a níveis mais profundos, para você montar uma estrutura, para você ter para o outro time que vai aí, de fato, fazer a mensagem do oi, tudo bem, do que você precisa, ter a profundidade desse tipo de trabalho, né? O quão sério é aquilo. E justamente trazendo para essa questão, né? da ética e ter o compromisso daquilo que você tá fazendo como designer. Então, você olhar para esse contexto mais profundo e dar todo tipo de informação que as pessoas vão precisar para fazer esse texto mais instrucional, né? E, se possível, também trabalhar com dados, né? Eu acho que o chatbot é um bom meio para a gente conseguir. Eu também nunca trabalhei com chatbot, né? Escrevendo para chatbot, mas é um bom lugar para você conseguir entender as necessidades das pessoas, né? Um pouco do que a Nathalie trouxe, e também entender, né? O quanto que as pessoas estão usando o chatbot, o quanto que elas não entenderam aquilo, né? Enfim, e o quanto que a gente está realmente entregando aquilo que ela precisa, né? E isso com dados a gente consegue fundamentar melhor, né? E deixar aquele conteúdo cada vez mais que faça sentido para as pessoas, né? Para elas realmente usarem aquilo e ajudarem ela no dia a dia, né? E aí eu acabei me lembrando de outra coisa. Eu já estive trabalhando na concepção de um chatbot quando eu estava no iFood, e é engraçado que a discussão entre os designers era a seguinte: o quanto a gente pode falar para a pessoa que ela está falando com a máquina, e com uma pessoa, o quanto isso é confortável para o negócio, né? Então, tinha assim uma plenária, né? De um lado estava quem era a favor de deixar isso muito claro: você está falando com uma máquina, né? Um assistente aqui que vai te atender depois. Então, tem essas coisas que elas precisam ser bem acordadas ali na concepção e não depois que tudo está rolando, porque isso pode impactar até mesmo a forma como as pessoas se sentem acolhidas ali na plataforma e tal. Então, é muito bacana já resolver isso logo de cara também. Até o nome, né? O nome do chatbot também, né? Assim, exato. Eu já vi discussões do tipo, não pode ser um nome de pessoa, né? Porque a pessoa vai achar que está falando com um humano e não está, né? Então tem que ser um nome mais fantasioso, né? Então gera uma série de discussões. Né? A pessoa ela vai estar se sentindo enganada de alguma forma, ou ela vai falar: nossa, Sim. mas essa pessoa está me respondendo
uma forma que não faz sentido, mas é porque não está tendo uma pessoa, de fato, ali por detrás, olhando com cuidado. É uma árvore de escolhas ali, então Sim. acaba sendo muito complicado. E nessa discussão, por fim, né, eu achei super interessante a forma como decidiram isso, né? Houve uma pesquisa, inclusive, para se definir isso. Uma coisa que saiu dessa pesquisa as pessoas, quando elas precisavam entrar em contato com o chatbot para fazer uma reclamação, elas não gostam que seja um robô. Então, a gente conseguiu usar dados. Nesse caso específico, a gente conseguiu usar dados para chegar a uma decisão. Então, talvez não fosse tão recomendado. Talvez ali numa fase mais inicial, ela até, né, quando é para pedir dados, coisas mais automáticas, mas a pessoa não gosta de esperar horas para ser transferida para um atendente quando se trata de reclamação. Mas quando se trata de iFood mandando cupom, promoção e tal, a pessoa já está mais aberta à novidade, né? Conhecer uma novidade, um restaurante novo, enfim. Então, acho que nada é uma verdade universal, né? Exatamente. Sempre existem contextos, né? Exato. Precisam ser analisados, né? Perfeito, agradecer os pontos. A gente vai abrir agora para perguntas. Então, fiquem à vontade aqui de formar a fila aqui do lado e vocês vão subindo aqui no palco. A fila tá grande. Olha, Eita. fica nervosa, hein? Pode falar, fica à vontade. Meu nome é Letícia. Eu trabalho com Product Design, então meu dia a dia é bem generalista. Então, eu trabalho com todas as áreas que envolvem essa parte do produto. E a minha realidade em outras empresas também foi de um tempo muito limitado para olhar para cada aspecto do design. Então, era um tempo muito limitado para ver o conteúdo, para pensar no conteúdo e como que aquele conteúdo podia estabelecer diretrizes éticas. E eu queria saber assim, como que a gente consegue pensar no mínimo para ser entregue? Porque às vezes o tempo é tão limitado, mas tão limitado, que a gente não sabe exatamente onde atacar isso, onde que a gente pode ver, qual é a prioridade que a gente tem que ter em relação a isso. Então, uma dica assim, de como que a gente, que é mais generalista mesmo, pode olhar para isso de uma forma que não atrapalhe, mas que a gente também não dependa de uma pessoa específica para esse papel. Eu acho que, primeiro, eu ia dizer que eu acho que você precisa de uma pessoa de conteúdo junto com você. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas, se for para pensar aqui, né, a base, é muito necessário ter diretrizes. Então, assim, documentações que sejam especificando ali como que a gente conversa. Então, guias, guia de branding, né, do tom de voz da marca, para você já entender, né, como que é a nossa voz, como que é o tom em determinados momentos, e também diretrizes, né, como que a gente usa a pontuação, como que a gente usa, enfim, né, como que a gente constrói mensagem de erro, né, boas práticas, né. Então, se eu for te dizer assim sobre se você não puder contar com uma pessoa de conteúdo, né? Nossa, eu diria que a base seria isso, né? Então, você ter ali documentações que você pudesse contar ali para montar essa base, né, de conteúdo. O que eu ia perguntar também é se não tem nenhuma pessoa de conteúdo geral, assim, se tem alguém... Só eu. Ah, é só você, então não tenho o que fazer. Nesse caso, uma dica que eu costumava dar também para os meus PDs de estimação, a gente chama, né, assim, a gente reúne as pessoas, né, se você puder fazer isso, as pessoas que participam do mesmo projeto, PM, Dev, todo mundo, essa galera, a gente costumava reunir e falar para cada uma dessas pessoas explicar o que ela espera dessa entrega final. Então, o que você espera que sejam os entregáveis? Eu quero que você escreva, faça esse exercício, cada pessoa fazer esse exercício. E isso ajudava, né, o PD
a formar ali, muito com a ajuda desses materiais, né? E a gente dava consultoria também, então teve a Ana, que tem aquela sala de acessibilidade, né, que ela explicou, a gente também tinha um cafezinho com content, que a pessoa tinha a possibilidade de tirar a dúvida do texto final. Mas ela fazia essa dinâmica e ajudava a setar as expectativas, né? A você entender qual é a expectativa daquele texto de cada pessoa que não necessariamente faz o texto. Então, isso pode te ajudar também a ter ideias do que escrever, já sabendo o que as pessoas estão esperando desse entregável. Perfeito, obrigada. E eu ia falar também que a liderança da Letícia, gente. Líder da Letícia estiver assistindo, né? Vamos contratar. Alô. Professor de conteúdo. Letícia está fazendo tudo sozinha. Abram vagas de conteúdo. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Pergunta do dia. Termos de uso. Eu queria saber como vocês lidam na questão com o jurídico e como vocês reforçam essa parte com o usuário. Por quê? A gente que trabalha com termos de uso, está num projeto assim, a gente tem duas escolhas. Ou a pessoa ela avança, porque a gente pensa que é um processo muito chato, a pessoa ela não vai ler, ou ela tem que scrollar aquele bando de texto para prosseguir. Como é que vocês fazem nesse caso? Pegam pontos importantes da jornada para reforçar? Ou tipo, olha, já foi e é isso aí, a gente já está resguardado e o jurídico falou, olha, beleza, como é que vocês fazem? A gente tem... Existem duas possibilidades. Na verdade, eu te falaria que depende da criticidade desse fluxo, né? Depende. Tem coisas que não adianta, a gente vai ter que ali dar o termos e uso inteiro, e aí a pessoa decide o que ela vai fazer com aquela informação. Mas você pode resumir isso, né? Tem até chama TRDR, um nome assim, eu esqueci agora, um nome que é muito longo, eu não li, né? Existe um site que é só de termos de uso simplificado, né? Então, seria uma opção para você fazer um benchmark aí, fazer uma pesquisa de boas práticas de termos de uso e usar isso para convencer as pessoas de qual é o melhor momento da jornada e se é apropriado resumir ou não. Então, tem esse site, depois eu posso pensar com mais calma, eu esqueci o nome agora. Mas eu lembro que é muito longo, eu não li o nome do site em extenso. Tem vários exemplos de como você pode resumir um termo de uso, né? E aí, o melhor momento da jornada depende muito de qual é a criticidade desse projeto, né? Eu recomendaria fazer esse resumo e nesse resumo ser de forma mais simples possível. Quais são as ações mais críticas que as pessoas precisam saber, né? As ações que têm implicações legais, por exemplo, são as mais importantes, né? Que as pessoas procuram mais, né? Aí você pode definir o que é fazer um balanço, o que o usuário tem mais dúvida versus o que o negócio precisa falar legalmente. Então, você consegue fazer esse equilíbrio, né? Mas eu sempre recomendo fazer um resumo mesmo e colocar de forma simples. A gente consegue fazer um termo de uso e pensar em cada palavra que está ali ser entendível, né? A gente tem exemplos disso. Então, no iFood eu fiz, tem lá, inclusive, para você usar de bench também, o termos de uso do app dos entregadores, ele está lá no site, disponível para quem quiser ler, né? E ele é todo simples, inclusive todo com ilustração, foto de tela, tudo mais. Eu estava nesse projeto e foi bem bacana. Os momentos que a gente pôde resumir, a gente deixou no começo, né? Então, tem uma versão toda resumida e tem a versão inteira, também muito ilustrada e de forma simples de ler. Ok, gente, obrigado. Oi, gente. Antes de tudo, acho que só um pouquinho de contexto. Meu nome é Luísa, eu trabalho no Núcleo de Apoio à Inovação do Senado Federal. E eu queria algumas dicas assim de tipo como lidar com palavras muito de juridiquês, assim. No geral, a gente refaz muitos sites que têm termos muito técnicos e palavras muito difíceis mesmo, mas aquilo precisa ser fácil o suficiente para qualquer pessoa do Brasil conseguir ler e entender. Então, no geral, dicas assim de como lidar com isso, como conseguir aí um meio termo. Dica de milhões. Né?
Eu acho que esse é um grande desafio de quem escreve, né? Assim, de quem escreve para a experiência, principalmente, a gente simplificar, né? Então, se for para trazer dicas rápidas, né? Porque eu acho que esse papo é um assunto aí para dar pano para manga. Eu diria que deixar esse texto mais escaneável possível. Então, o que você puder trazer de parágrafos curtos, frases mais curtas. Então, assim, às vezes é um parágrafo super longo. Você vai se perder na leitura daquele parágrafo, com certeza, né? Então, quebrar esse parágrafo, trazer frases mais curtas, o que você conseguir trazer de deixar realmente escaneável, né? A pessoa bater o olho, então negritos, bullets, né? Então tem aquele, você está ali enumerando coisas num parágrafo gigante. Não, por que não escrever em bullets, né? Então tornar aquilo muito mais, a pessoa bate o olho e já entende, né? Então, ter um pouco disso, se puder, trazer elementos visuais também. Então, assim, se for um texto muito longo, o que será que a gente pode trazer de elemento visual para apoiar esse texto? Então, iconografia, ilustração, se der, né? Imagens, enfim, para trazer um pouco mais de visual, apoios visuais, né? Que façam sentido, obviamente, né, não qualquer imagem, né, mas que faça sentido para ali apoiar e deixar esse texto um pouco mais interessante de ler, porque tem texto que é mais difícil mesmo, né? Eu acredito que, imagina, jurídico, né, ainda são textos mais difíceis, mais complexos, né? E tudo que a gente puder trazer mais para o dia a dia, para termos mais para o dia a dia, né? Então palavras que a gente possa usar, sinônimos, né, que não vai, obviamente, mudar a interpretação da frase, né, do contexto. Daria para trazer para o texto. Acho que se fosse um resumo, traria isso. Eu adiciono mais duas coisas. Uma coisa que pode te ajudar a entender também o universo semântico das pessoas para as quais você vai escrever, se você tiver tempo. Então, sei lá, dar uma pesquisada rápida no Twitter, no Facebook, em coisas rápidas mesmo, em vídeo. Entender como as pessoas chamam aquilo que você quer dizer. Então, é um juridiquês? Tá, deixa eu pesquisar aqui no Twitter, sei lá, esse termo para ver se eu encontro. Entender como as pessoas chamam aquilo. E outra dica rápida e fácil mostra para o seu pai, para sua mãe, para a pessoa mãe mais, sempre uma referência, mais fora do contexto. Minha mãe está ali, ela sabe. Quantas coisas eu pergunto para ela. Isso aqui você entendeu? Já começa pela nossa profissão. Eu falo, mãe, você sabe o que a gente faz? Então, assim, a mesma coisa aqui. Mostra para a pessoa mais fora da internet, do contexto que você conhece, e tenta extrair ali algum tipo, a pessoa usa essas palavras para explicar. Então, por que eu não posso trazer essas palavras para o texto? Obrigada, gente. Eu adoro que a gente sempre traz mãe para referência. A mãe, né? É incrível. Oi, gente. Meu nome é Rogério, eu trabalho em Campinas. Eu queria pegar dois exemplos práticos, pegando um gancho do que você comentou, se eu não me engano, de que uma palavra pode mudar tudo, uma vírgula, uma exclamação. E dois exemplos que eu lembro são justamente um do iFood e outro, eu não me lembro se é do Mercado Livre, porque eu acho que agora já não está mais assim. Mas eu abro o app do iFood, aí eu não assino aqueles cupons, né, de desconto, não sei. Aí aparece o popover lá para eu experimentar por 2 meses grátis. Aí tem os 2 radio buttons, né? E um dos radio buttons está rejeitar, né? E assim, a minha sensação é de que, para usar a palavra da onda aqui da conferência, que apela para o meu viés de peso da consciência, sabe? Tô perdendo alguma coisa muito foda. Né? Então, você vê o poder da palavra, exatamente, né? Exatamente. E outro exemplo era do Mercado Livre, mas eu não lembro se porque eu acho que agora não está mais assim. Também para aquele lance de assinatura, sei lá, do nível 6, nível 7, não sei o quê, para ganhar benefícios. E falava assim, não quero esses benefícios. Uma coisa, também é uma sensação que eu fico de que está apelando para o meu peso da consciência, assim, sabe? De que eu vou perder alguma coisa sensacional, assim, né? Queria só a opinião de vocês sobre isso. Acho que é do iFood, né? Ela trabalhou no iFood, então talvez ela que tenha feito esse texto. Isso que agora, e eu peguei logo os 2 exemplos, o iFood e Mercado Livre, meu Deus. Mas isso que você falou, inclusive tem nome, né? User shame, né? Quando a gente envergonha o usuário por não querer fazer aquilo que a gente quer, né?
Mas aí já abre uma discussão que era para um painel inteiro também, que é a discussão marketing versus time de design. Então, muito provavelmente eu não sei, tá? Mesmo quando eu estava no iFood, cuidava de app de entregadores. Mas muito provavelmente esse banner não foi feito por alguém do time de design de conteúdo, foi feito pelo time de marketing. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem também, de convencer as pessoas de marketing que não dá para colocar um cupom escrito rejeitar, que a pessoa vai sentir mal por rejeitar aquilo, né? Que às vezes nem seria bom para ela, às vezes não interessa para ela esse tipo de produto. Ela está vivendo a vida dela ali. Esporadicamente, né? Não é... Exatamente. Não vai fazer uso constante daquilo, um uso pontual, às vezes. Exatamente. Então, de fato, existe uma grande... Eu não sei, tá? Existe uma grande probabilidade, que acontece muito, do time de marketing ter sequestrado esse espaço e ter feito isso, né? Mas não é uma boa prática mesmo. E, inclusive, a gente procura evangelizar as pessoas sobre isso também, de não cometer esse tipo de atrocidade. Geralmente, quando a gente está no aplicativo e tem textos mais oferteiros, geralmente vem do marketing. Não sempre, mas geralmente vem do marketing, né? E eu até dizer um exemplo, já soube de empresa que foi processada porque o cliente interpretou o texto de outra maneira. O texto estava escrito de uma maneira errada, algum erro de ortografia, eu não sei que texto que era, mas eu soube que a empresa foi processada. Então, é uma coisa muito séria, né? Assim, é realmente prejuízo para a empresa, né? Nada, que isso. Última pergunta, a gente tem um tempinho, então, se conseguir ser objetivo. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lucas, e só para dar um contexto, coisa rápida aqui, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, e a gente está construindo agora um micro SaaS que é mais voltado para a área de finanças. Então, ele é tanto um edtech quanto também uma fintech, né? Então, a gente tem tanto a parte de educação financeira, é um controle financeiro para empresas. Então, a gente tem tanto da parte de educação quanto a parte do sistema em si, né? E aí, minha pergunta é mais sobre dicas mesmo em relação a dados sensíveis. Porque, além da parte de pagamento, a gente trata muito também dos termos de uso e também da parte de contrato de fidelidade. Então, como que a gente mostra isso para o usuário, sabe? Então, por exemplo, em planos anuais, a gente vai ter contrato de fidelidade onde, se ele cancela, tem uma taxa, sabe? Então, a gente está estudando um pouco em relação a isso, até para poder manter um pouco o usuário. A gente está estudando, então, realmente pesquisando, fazendo pesquisas para ver se isso realmente vale a pena. E, se sim, como que eu mostro isso de uma melhor forma, sabe? Se documentações também tipo, ajudam no processo, enfim, é mais em relação a isso. Acredito que trazer isso para o fluxo mesmo, né? Essas informações que são informações legais, que fazem sentido ali para o produto, é trazer para o fluxo, né? De uma maneira que seja fácil de ser compreendido, visual, às vezes, realmente... Às vezes, né, um contexto mais complexo, a gente tende putz, é muito texto, como que eu vou fazer esse texto? Né? Aí que está o desafio, o grande desafio de conteúdo. Né? Então, assim, transformar esse texto mais complexo num texto que tome ali a atenção da pessoa e a pessoa entenda um pouco mais e testar. Né? Então, assim, um produto novo ainda, né, precisa muito teste. Né? Você falou que você já está pesquisando. Esse é um bom momento de já começar certo. Então, você pode fazer uma pesquisa com um grupo de pessoas e ir testando também qual é a receptividade das pessoas em relação às informações que você pretende divulgar, né? Então, seria interessante você ter um grupo de controle ali, entender com esse usuário, mais ou menos, o que ele acha de receber essa informação, se isso espantaria ele nesse momento. Você pode escolher qual é o melhor momento da jornada desse usuário com a sua empresa, né? Quando ele está chegando, né? Quando essa pessoa está chegando, ou quando ela vai assinar com você, de fato, né? Que ela vai conhecer, né? E você pode sentir, né, nessa amostra pequena, e depois você pode se sentir confortável e lançar e depois estudar de novo. Então, é algo que você sempre tem que estar em contato, né? Já tem uma opinião formada. Então, está no caminho certo. Assim, começar com pesquisa já é excelente para entender o que esse público está esperando do seu produto. Mas transparência é sempre algo que funciona, né? Não assustar ninguém, porque depois você vai ter a quebra, né? Uma vez que a pessoa
contrata um serviço que ela não se sente confortável. Então, acho que você está no bom caminho, e aí, com o que a Marcela falou, é muito bom já especificar isso, todas as informações que a pessoa precisa. Perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Valeu.